O contato no agora é com os especialistas. Na secretária de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Daniel Vobeto. Bom dia. Bom dia. Engenheiro Amilcar Brunazzo Filho, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvir. O tema de hoje é se a urna eletrônica é confiável ou não. Na avaliação do engenheiro Amilcar Brunazzo Filho, ela não é confiável. Por que, engenheiro? Porque ela é um projeto que não permite conferência do resultado. Então, o eleitor vota na urna eletrônica, mas não tem como saber se o voto dele foi gravado corretamente. Não tem como confirmar isso. Com isso, se houver algum erro no software, alguma coisa maliciosa colocada no software, não haverá prova. A Justiça Eleitoral costuma dizer muito que não há prova de fraude, e esse é o problema da urna. Ela não gera prova caso haja no software dela alguma coisa maliciosa de voto. Daniel Vobeto, a urna é confiável? Esse software realmente pode ser aí alterado por alguém malicioso, conforme disse o engenheiro Amilcar Brunazzo Filho? A urna ela é confiável, ela tem... O próprio software da urna acaba servindo como prova nessa hipotética adulteração do software, onde a urna poderia, numa hipótese, estar adulterando votos. O software é complexo, mas ele é verificável. Caso haja alguma suspeita, é possível se verificar o código depois da eleição para se ver o que é que tinha naquele código da urna para ver o que ela faz. Há muito boato, há muita notícia espalhada sobre a segurança da urna, dando conta de que ela é inconfiável. Fala-se de uma inconfiabilidade hipotética, mas se acusa a urna de que ela é muito frágil e em muitos casos há acusações de fraudes que não ocorreram. Uhum. Engenheiro, é isso mesmo? Vocês têm alguma comprovação de alguma fraude, alguma possibilidade de ser comprovada de forma técnica que a urna é violável? Veja, Felipe, eu falei justamente que o sistema, a urna eletrônica brasileira é concebida, é construída de tal maneira que ela não gera prova caso haja algum problema, algum desvio de voto. No resto do mundo, nos países onde se usam urnas eletrônicas ou máquinas eletrônicas de votar, se usam modelos que permitem a conferência do resultado. A gente chama isso de princípio da independência do software. Significa que se houver um erro no software, o erro é um erro que provoque alteração do resultado, né? Essa alteração do resultado é detetável. E o modelo da urna eletrônica de primeira geração não gera essa prova. Você não tem como conferir o resultado para saber se ela teve desvio de voto ou não. É essa fragilidade que nós indicamos na urna eletrônica, que ela não permite auditoria do resultado, como acontece no resto do mundo. É só o Brasil que tem esse modelo. Daniel Vobeto. A nossa urna, realmente não imprime o voto, ela não tem nenhum outro mecanismo de conferência do resultado que permita que além do próprio software dela. Mas há todo um processo de construção desse software e verificação, além de testes que já foram feitos com o software, jamais houve uma violação da questão da contabilidade dos votos. Essa urna, ela é perfeitamente auditável pelo software e a Justiça Eleitoral entende que a urna ela é realmente segura e ela está muito longe de apresentar fragilidades que eu entendo que de uma forma até irresponsável são nesse momento próximo à eleição divulgadas para a população. O que acaba gerando um certo descrédito e as pessoas acabam desviando seu foco da real escolha do seu candidato e focando nessa questão da urna. Algumas pessoas acabam até deixando de escolher seu candidato, caindo nessa armadilha da discussão sobre a fragilidade da urna. Engenheiro, a única questão para vocês fica realmente no fato de não ter uma comprovação, de não se imprimir o voto? Essa é a questão mais grave na avaliação de vocês? Sim, é a falta de transparência resultante do fato de que não dá para o eleitor confirmar se o voto dele foi gravado como ele viu. Essa afirmação de que o software, como o Daniel reconheceu, que o
sistema é dependente do software, né? Não há outra forma de verificar, a não ser que o software funcionou corretamente, estava correto. Eu estive em Brasília agora, na cerimônia de compilação e lacração dos sistemas. Eu fui o único técnico de partido que estava presente lá, porque nem o partido, nem a OAB, nem o Ministério Público se dão ao trabalho de ir lá analisar os códigos, porque são mais de 80 mil arquivos de programas, fontes, mais de 17 milhões de linhas de código, e ninguém consegue, sentado no computador olhando na tela, saber se ali não tem erro nenhum. Então não há como, ninguém garante que o software está livre de erro. E a única possibilidade, então, seria uma auditoria independente do software, como eu disse, como ocorre nos outros países. Só o Brasil não permite essa auditoria do resultado. Engenheiro, qual o partido que o senhor representava nessa questão? Eu estava representando o PDT, que é um partido que tradicionalmente comparece desde 2000 em todas as apresentações dos sistemas. Por isso eu queria, inclusive, repelir essa afirmação de que a nossa discussão aqui, as nossas acusações são levianas ou irresponsáveis, porque nós dizemos isso que estamos dizendo agora em ano eleitoral, em ano não eleitoral. Temos dezenas de artigos publicados em congressos de informática sobre esse assunto. Estou esse ano participando de 3 congressos de informática. Ano passado também participei. Desde 2000 nós acompanhamos o desenvolvimento dos sistemas do TSE. E por isso nós afirmamos, com conhecimento de causa, que não há condição, não há como a gente garantir que o software da urna está correto, está livre de erro. Bom, eu estourei o tempo aqui do engenheiro Amilcar Burnazzo Filho, né? Foi a 1h55. Meu caro Daniel Vobeto, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Essa situação realmente de por que o TSE, na hora de decisão do Tribunal Regional Eleitoral, não imprimir os votos. Algumas urnas imprimem, mas não são todas, né? Por que essa decisão? Você tem uma ideia do porquê, Daniel? Não, na verdade, nenhuma urna brasileira imprime os votos. Não existem mais aquelas urnas que não tinham um determinado número de urnas que imprimiam os votos? Não, isso foi um teste que foi feito na eleição de 2002, que deu tanto problema que se voltou atrás para a eleição seguinte, não imprimindo mais os votos. A impressão do voto, ela traz alguns problemas. Ela traz um problema de logística muito grande para a Justiça Eleitoral, que é uma eleição muito difícil que é feita no Brasil. A gente pensa a eleição na cidade, mas a mesma urna é utilizada tanto na floresta como numa tribo indígena na floresta. Então, a impressão do voto ela acaba complicando muito, ela dá muito mais suporte, ela tem mais equipamento para transportar, ela é cara. Além disso, a gente tem um problema de que a urna plástica com os votos, ela se torna um ponto frágil da votação, onde se essa urna adulterada, a gente pode acabar tendo transtornos muito grandes em alguma eleição, e no caso de alguma eleição pequena, de repente uma eleição acaba sendo anulada, porque essas urnas plásticas são adulteradas, elas são muito mais frágeis que a urna eletrônica, e eventuais soluções, como foi colocado na Lei 12.034, para mitigar esse problema, que seria a impressão de códigos nesse voto, acabam fragilizando outro princípio, que é o do sigilo do voto, onde nós dependeríamos novamente de uma solução de software, e uma conferência muito forte nessa solução de software para garantir que o sigilo do voto ele está sendo preservado por esse mecanismo de assinaturas. Então, é uma solução complexa, ela parece uma solução simples à primeira vista, ela resolve uma parte do problema, mas ela cria outros problemas, tanto para a Justiça Eleitoral como para o próprio eleitor. Por isso que a Justiça Eleitoral não adota, pelo menos nesse momento, essa solução. Ok. Bom, o senhor também completou 1h55 no mesmo tempo. Deixa eu só dar mais uma rodada aqui. Engenheiro Amilcar Burnazzo Filho, de alguma forma o PDT ingressou já na Justiça ou pensa em ingressar na Justiça tentando uma outra solução para esse caso, já que o partido, como o senhor diz, é o único que comparece à fiscalização das urnas? Nós já tivemos várias medidas. Nós conseguimos aprovar 2 leis que obrigavam as eleições do Brasil irem para a segunda geração de equipamentos com voto impresso. As 2 leis foram derrubadas por esforço da autoridade eleitoral, que inclusive a última, o Daniel citou a Lei 12.034, artigo 5º, que foi revogado pelos juízes do STF e do TSE. Uma lei válida, que era para valer em 2014, foi revogada.
Mas eu queria dizer que essas dificuldades do voto impresso só existem no teste que o TSE fez no Brasil, em 2004, 2 anos depois, na Venezuela, que é uma região amazônica, com umidade, com regiões pobres, regiões, cidades grandes, foi usado o voto impresso em 100% do eleitorado e não deu todos esses problemas. O voto impresso, o voto escaneado, é usado em todos os outros países do mundo e não dá esses problemas logísticos de fraude, a identificação do voto também é um engano. O voto impresso é usado em muitos países e não permite a identificação do voto eleitor, coisa nenhuma. Isso daí é um argumento que a autoridade eleitoral usa, mas não é correto. Tá? Dá perfeitamente para fazer eleição com auditabilidade, com auditoria pelo voto impresso, sem problema nenhum. O exemplo é o que está correndo no resto do mundo. Daniel. Bom, essa questão da auditoria dos softwares, a fato de somente o PDT ter comparecido, parece que há uma falta de investimento por parte das entidades legitimadas para fazer a fiscalização do processo. Tanto os partidos políticos, a OAB, que tem esse privilégio na lei de fazer a fiscalização, que acaba não cumprindo seu papel, e o Ministério Público, de uma forma inexplicável, também não cumpre. Acho que seria interessante, importante que houvesse a destinação de recursos para esse tipo de fiscalização. E o voto impresso é uma questão que, nesse momento na Justiça Eleitoral, ele não é aplicado. É possível que se faça estudos daqui para frente em relação a isso, mas é uma situação muito delicada. O processo é muito grande, o nosso parque de urnas é muito grande, a complexidade da eleição brasileira ela não tem parâmetro em nenhum outro país do mundo. Então, as soluções novas devem ser criadas com muita cautela. Uhum. Bom, para fechar, engenheiro Amilcar Brunazzo Filho, o senhor inclusive já escreveu livros a respeito disso. O voto no Brasil, na sua avaliação, não é seguro, portanto? Não é por causa desse modelo da urna eletrônica brasileira que não permite auditoria, não dá transparência. Nem o eleitor pode saber para quem foi gravado o seu voto, nem o candidato pode saber se o voto que ele recebeu foi contado para ele. Só queria lembrar que na Índia, é um país que tem uma população muito maior que a brasileira, o voto impresso foi adotado agora a partir de 2014 por uma decisão da Corte Suprema, porque chegou à conclusão que as urnas eletrônicas que eles usavam lá eram similares às brasileiras, sem voto impresso, era inconstitucional, porque não permitia a auditoria dos resultados. Então, a partir desse ano, na Índia, que é uma eleição muito mais complexa que a brasileira, tem voto impresso. Daniel Vobeto, Tribunal Regional Eleitoral. Apesar de não termos nenhuma impressão do voto, vocês do Tribunal Regional Eleitoral, ligados à Justiça, ligados ao TSE, garantem aí que o voto é seguro, que o brasileiro pode confiar na urna. Sem dúvida. A urna ela é segura, ela é confiável, ela tem, ao longo dos vários anos, há 18 anos que ela vai completar agora de utilização, ela tem se demonstrado um equipamento seguro, confiável e que gera o resultado que a população coloca dentro da urna. O que nós temos tem que tomar cuidado, a crítica ela é importante, eu acho que esse contraponto que o engenheiro Amilcar Brunazzo coloca, ele é importante, esse debate ele é importante. Nós só temos que tomar muito cuidado com denúncias vazias, sensacionalistas, que muitos meios de comunicação acabam dando vazão nessa época ou logo após a eleição. Às vezes, em alguns casos, nós já tivemos notícias requentadas de outras eleições para gerar algum tipo de comoção na população. Esse tipo de ação é que não cabe. A crítica e o contraponto ele é importante para que se propicie a evolução do sistema. Daniel Vobeto, secretário de Tecnologia de Informação, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Igualmente, bom dia. Engenheiro Amilcar Brunazzo Filho, obrigado aí, um bom dia de trabalho. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado ao Daniel também por essa oportunidade do debate.